é bom para a gente começar a pensar em inclusão, Renato, porque eu vou contar aqui tudo de inclusão que aconteceu nesse momento. Eu tive um de 17 anos, entendeu? Que subiu para tentar me ajudar. Eu estou aqui num andar diferente do dele. O de 12 anos está no carro assistindo a gente e começou a mandar mensagem pelo WhatsApp dizendo, muito antes aqui das dicas de todo mundo, ele já dizia, tem que atualizar, mãe, vai atualizar, vai para lá. Então, assim, eu acho que isso, Renato, já dá para a gente, assim, né, a gente pensar como diversas vezes na nossa vida a gente vai ter alguma dificuldade, Fantástico. né? E alguém vem para nos ajudar e a gente está sempre trabalhando nessa coletividade, dessa forma colaborativa, né? Porque é isso, né? A minha dificuldade hoje pode ser a sua amanhã, né? E isso, obviamente, sem desmerecer e sem desconsiderar que, obviamente, a questão da deficiência são impedimentos, né? Para a vida toda, né? Então, não é uma questão que hoje eu posso, amanhã eu não posso. Mas eu acho que é uma forma da gente ver, né? Quando que a questão não está com a pessoa, né? Está nas questões que a gente não consegue acessar. Então, eu não tinha acessibilidade, né? Então, quando alguém me explicou, me ajudou, né? Ou a gente simplesmente pegou um aplicativo e atualizou, né? Se resolveu. Fantástico. Então, acho que a gente já começou daí. Não, e o interessante é que você, né? Vou só agregar um pouquinho, porque é fantástico o que você está trazendo, né? Quando a gente tem acolhimento, né? Quando a gente tem amor e interesse sincero pelo outro, essas diferenças ficam quase invisíveis, né? E quanta gente, né, aqui que estava já dando dicas, né? E é o que eu falo, numa inclusão escolar, essa responsabilidade não é só do professor, né? Todas as pessoas que estão na escola são educadores, são responsáveis. Eu tive um exemplo uma vez assim interessantíssimo, Renato, de um menino que tinha muita dificuldade na fala. E a professora principal dele, ela me disse, Cissa, eu não entendo. Não adianta, eu não consigo entender o que ele fala. E nessa escola a gente estava fazendo um trabalho onde a gente fazia uma observação em loco, né? E onde a gente vai para dentro da escola e faz uma observação na interação daquela criança com o ambiente. Não só com o professor, mas com os demais, né, demais pessoas que estão interagindo com aquela criança. E aí eu observei que o porteiro da escola, Renato, não tinha a menor dificuldade em entender a fala daquele aluno. Aquilo me chamou a atenção, né? E eu me aproximei e eu vi que eles estavam realmente conversando e que ali estava havendo uma interação e que, inclusive, naquele dia que eu estava observando, ele estava ensinando o menino a varrer. Não deixa de ser, né, uma habilidade para a vida, inclusive, né, que todos nós precisamos. E aí eu parei para pensar que, às vezes, também a gente fica, vamos dizer, com tantas questões de que a gente precisa ter conhecimento, de que a gente precisa saber aonde que eu fiz o curso para eu entender aquela pessoa, de que forma... E que eu não simplesmente paro, né, e olho para aquela pessoa e tento entender aquela pessoa. Aquele rapaz, né, aquele porteiro que fazia parte da limpeza da escola, ele estava fazendo simplesmente isso. Ele abaixava, ele olhava para aquele menino de 5 anos e ele prestava atenção. E aí, com isso, ele conseguia se comunicar. Então, isso, né? Você viu o desejo de tanta gente aqui de ajudar, de dar acessibilidade. Então, eu Fez acho que... acontecer, né? Fez acontecer. Poxa, maravilhoso, maravilhoso. Nada acontece por acaso, né? Exatamente. E olha, eu confesso para você que eu estava numa ansiedade enorme, eu já estava sofrendo de síndrome de abstinência, porque desde o ano passado, a gente, né, desde o final do ano passado, a gente não voltou a fazer as lives e estamos voltando agora, né? Cansamos de esperar uma suposta normalidade voltar, né, às condições escolares, e eu estou muito orgulhoso, né, de poder fazer esse papo, porque inclusão tem várias camadas, né? Você sabe muito melhor do que eu, né, Cissa? E esse é um momento em que tem muita coisa em jogo relativa à inclusão, né? É lógico que a gente tem aqui um espaço hoje para falar, né, sobre educação inclusiva, que diz respeito muito, particularmente, né, às pessoas com deficiência, mas a gente sabe que a gente tem aqui um abismo, né, social no Brasil,
em que essa situação da pandemia só está denunciando e revelando com mais força a segregação que a gente comete na educação e na própria vida entre ricos e pobres, entre quem tem acesso e quem não tem acesso. E é muito fácil a gente segmentar, né, inclusão, inclusive fazendo esse tipo de diferença. Né? Não, olha, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando só de pessoas com deficiência. E está aí a pandemia mostrando que esse assunto é muito mais profundo, né? Eu costumava dizer há um ano atrás, né, quando tudo aconteceu, que os muros das escolas caíram, né? Então, muito mais gente conseguiu enxergar o que de fato acontecia, né? Então, obviamente, que escolas que já estavam num processo de inclusão mais adiantado conseguiram dar conta, né? Vamos dizer, de uma forma melhor, dentro do possível, dentro do que a gente está vivendo, do que aquelas que estavam ignorando a necessidade da inclusão, né? Que é a mesma coisa na questão digital. Aquelas que estavam mais adiantadas em termos digitais se adaptaram mais rápido do que aquelas que não estavam. Então, esse é um processo, né, que aconteceu durante o ano todo, mesmo naquele momento em que melhorou e que a gente teve uma volta presencial, né? Acabamos agora de assistir a live do prefeito, né, dando as últimas orientações, né, e aí a gente vê que nós voltamos aí para um momento, né, de maior, né, enfim, segurança, e a gente precisando tomar medidas, e que acabam levando aqueles que são mais vulneráveis a uma situação de maior exclusão, né? Então, as crianças com deficiência, obviamente, todos nós estamos sofrendo, né? Óbvio. Todas as crianças estão sofrendo. Mas as crianças com deficiência sofrem ainda mais, né? Porque elas têm menor percepção do que está acontecendo, algumas, né? E outras têm maior dificuldade quando tem essa percepção. A gente sabe, já está comprovado, agora até, né, já tem inúmeros estudos, que a escola online não irá substituir, que era um receio, né, logo que aconteceu, né, a escola presencial, a necessidade da escola presencial. Fiquei muito feliz com o prefeito que acabou de declarar que as escolas terão prioridade, serão sempre, né, as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Né? Isso é necessário, que a gente perceba que o resto, né, precisa fechar antes de uma escola. Não é possível a gente ter uma escola fechada e um bar aberto, né? Uma inversão de valores completa. E isso tudo na questão da pessoa com deficiência se torna ainda mais relevante, porque essa criança tem mais dificuldade, né, de ficar online, de ter essa atenção que precisa ter numa tela. Agora, como tudo, Renato, a gente também observou algumas possibilidades de inclusão maior no sistema online. E aí eu posso citar alguns exemplos. Perfeito. A criança, por exemplo, que tem dificuldade, às vezes, de se manter sentada e que muitas vezes as escolas têm dificuldade de deixá-la andar livremente pela sala para prestar atenção, não conseguindo entender que, para algumas pessoas, isso ajuda no processo de foco, né? Quando elas estão em casa, elas podem ficar andando e não precisam ficar sentadas na frente de um computador. Então, eu já vi relatos de algumas famílias que viram que isso poderia, né, ser melhor. Outro dia vi o relato de uma menina de 13 anos dizendo que ela tinha conseguido focar não focando. Como é que ela tinha feito? Ela, no online, ela estava com várias coisas abertas. E como essa menina é uma menina com superdotação, ela tem uma dificuldade enorme de ficar apenas em uma coisa. Então, na hora que abriu para ela a possibilidade dela estar assistindo a aula, pesquisando, respondendo uma outra coisa e escrevendo um outro texto, opa, funcionou para mim. Então, assim, isso são alguns exemplos, né? Fora um outro interessantíssimo também de algumas famílias, com a possibilidade de que algumas escolas estão deixando gravado as aulas, de poder segmentar, né, para aquele que não consegue ficar os 40 minutos, então 10 minutos, daqui a pouco volta mais 10 minutos, ou até para aquele que precisa rever a aula, poder rever a aula. Então, assim, tem algumas questões interessantes que estão aí. Muito aprendizado, né, com isso tudo.
E essa sua fala me remete a uma reflexão que muita gente tem feito, né, de que a escola é uma das instituições que tem mais resistido a mudar o seu modelo, né? O modelo da Revolução Industrial de massificação, de transmissão de conhecimento, onde a gente ignora, né, as singularidades das pessoas, os ritmos das pessoas, né, cada pessoa é única. E aí, né, eu já te faço uma pergunta, né? O desafio da gente, eu acho que quando a gente fala em educação inclusiva, é justamente poder perceber a singularidade de cada um, o tempo de cada um, o ritmo de cada um. Mas como é que a gente faz isso, Cissa? Maravilha, linda pergunta. E aí eu acho, na verdade, que se a gente quisesse tirar a questão da pessoa com deficiência, a pergunta continuaria, né? Porque, na verdade, como é que a gente faz um modelo de educação que respeita todas essas individualidades, todos esses, vamos dizer, tempos diferentes que as pessoas têm de acordo com as diferentes matérias, né? Howard Gardner já falou há muito tempo sobre né, as diferentes inteligências e as pessoas não andam no mesmo ritmo, nas mesmas questões. A gente vê, obviamente, pessoas com maior facilidade em exatas, outras com maior facilidade em linguística, outras raciocínio espacial. Então, isso tudo, quando eu tento homogeneizar e colocar todo mundo dentro de um padrão, fica extremamente, né, difícil, né? E aí, remetendo à situação lá da escola desde o tempo da Revolução Industrial, o que foi, né? Antes a gente tinha pessoas aprendendo no 1 a 1. Eram tutores, somente os muito ricos poderiam ter acesso, e as pessoas tinham um tutor que ia andar no seu ritmo. A partir do momento em que a gente falou, não, a gente precisa ampliar a educação, que ótimo, né? Óbvio, a gente precisa ampliar. Então, para ampliar, eu coloco um professor lá na frente e ele vai dar aula de forma maciça. Naquele momento, inclusive, era para muito mais do que o professor que reclama de 30 em sala de aula. Eu falo, gente, imagina aquele que tinha 200, né? Então, que obviamente era uma realidade que deixava muitos para trás, porque ele, né, focava na média, um pedaço caía para cá, outro pedaço caía para lá, porque mesmo os que estavam adiantados se desinteressavam. Então, né, tanto os que estavam acima quanto os que estavam abaixo acabavam não sendo atendidos. E aí, eu acho que a questão da pessoa com deficiência mostra para gente, às vezes eu falo que é apenas a cereja do bolo, porque quando eu escuto um professor falar, eu não dou conta, né? Mas ele não estava dando conta já de atender a diversidade sem contar com a pessoa com deficiência. E o que a pessoa com deficiência vem nos mostrar é de forma mais clara o que acontece dentro da sala de aula. E aí vamos olhar para isso como uma oportunidade. Perfeito. Vamos olhar para isso, né, como uma forma da gente pensar numa forma de ensino, e aí vamos remeter para cada aula, né, para cada encontro, né, como é que a gente faz para a gente poder atender de forma individual a cada um daqueles nossos, né, alunos que estão dentro da sala de aula. E aí eu vou tomar de novo a pandemia, porque eu acho que a pandemia trouxe para a gente uma revolução que vinha sendo também de uma forma muito resistente, postergada, que é a questão da tecnologia. Porque a tecnologia é o maior aliado nesse formato de educação individualizada. Porque quanto mais eu uso a tecnologia, mais eu consigo atingir a cada um no seu ritmo. Porque eu vou podendo trabalhar de acordo com as necessidades de cada um. Porque a tecnologia me permite identificar e ir colocando, né, novos capítulos, vamos chamar assim, de forma individual, porque eu não preciso postar para todos ao mesmo tempo. Eu posso postar de forma individualizada, já usando novos termos, né? Não, e ainda tem o conceito, né, que a gente... É engraçado que já eram coisas que se falava e que alguns já vinham, vamos dizer, experimentando há algum tempo, mas com a pandemia mostrou, e que tem tudo a ver com o que você está falando, a questão do ensino híbrido, né? Tem aquelas pessoas que vão ter uma facilidade muito maior de apreensão e de aprendizado mesmo, né? Com a tecnologia,
o outro que não vai prescindir, né, do contato, da relação física, e dá para a gente tornar isso tudo, né, um mix, né, e não só, só tem um jeito de Mas, se... Renato, eu vou puxar aí na tua fala como a gente às vezes tem dificuldade de pensar de forma distinta do que a gente pensava antes. Você colocou quase como se a tecnologia prescindisse o contato físico. E aí é que, para mim, está a diferença. Porque as pessoas estão entendendo, não, a pandemia, como ela deixou a gente recluso um certo momento, podemos voltar, para eu não usar quando eu estou junto. A ideia é que eu use a tecnologia enquanto eu estou presencial e que eu possa ter, entendeu? Vários alunos com a tecnologia dentro da sala de aula e com isso eu posso ter no mesmo ambiente as pessoas em momentos diferentes. Porque eu posso ter... É uma volta lá para o multisseriado, vamos lembrar do multisseriado? Né? Ou para as escolas que funcionam com projeto, que não tem mais divisão de idade cronológica, né? E que vão trabalhando com as crianças em pares, em trios. Então, isso tudo, com a tecnologia, fica muito mais fácil da gente ampliar. Porque nesse modelo dessas escolas que já trabalham com isso há muito tempo, na maioria das vezes elas não conseguem aumentar o número de alunos por escola. E isso tem uma questão de impacto financeiro e inviabiliza a expansão desses projetos. Perfeito. Mas se eu penso na tecnologia, eu consigo ter mais gente ao mesmo tempo, dentro do mesmo ambiente, com um professor e que vai conseguir estar trabalhando com diversos alunos ao mesmo tempo. E lembrando que a gente tem uma ferramenta que eu acho que a gente tem muita dificuldade de usar, que é o aprendizado entre pares, com pares, por pares, entendeu? E a gente, às vezes, fica muito centralizado no professor. Então, se eu tenho vários alunos e eu percebo que tem um que está mais adiantado e tem um outro que ainda não alcançou, vamos dizer, esse saber, eu posso também convidar esse aluno para sentar na mesa com aquele e tentar trazer uma explicação para ele. Porque a gente já sabe, a gente vê isso acontecer muito, que muitas vezes nós adultos estamos explicando alguma coisa, eles não estão entendendo, vem um outro da mesma idade, parece que fala a mesma coisa e eles se entendem. Né? Fantástico, é isso mesmo. Eu acho que essa também é uma outra questão que a gente pode Não, e é trazer. assim, maravilhoso a forma como você traz, que é justamente, né, a gente desafiar o modelo mental, né? Esse que você colocou, fantástico, né? De que não necessariamente a tecnologia é para quando você está distanciado socialmente, né? Mas a facilitação disso. Outro paradigma que a gente tem, né, é o do professor, o detentor do conhecimento, e não mais, e agora, né, até a ilustração claríssima que você deu, é como um grande facilitador, e na verdade ali podendo identificar, né, os diferentes ritmos e interesses para poder facilitar a reunião dessas pessoas em diferentes grupos. Fantástico, fantástico. Eu queria... Oi, desculpa. Fazendo a tecnologia, hoje também isso te proporciona ensinar o aluno a aprender e buscar o conhecimento por si, né? Por si próprio. Porque o que acontece comigo e com você na hora que a gente está no trabalho? Você está numa reunião, alguém falou alguma coisa que você não sabe? Você vai se virar. Né? Se vira aí. Primeiro o Google, não entendeu no Google, procura um amiguinho, procura um coleguinha. Então, é isso que a vida vai fazer. E assim, e a escola, né? Vamos entender qual é o objetivo, é ensinar a gente como é que a gente tem que, né, se comportar na vida. Então, assim, essas habilidades que a gente pode proporcionar aos alunos, várias vezes é simplesmente dizer para o aluno, procura, me diz o que você acha, e aí vamos discutir. Né? Então, assim, a gente, inclusive no Para Todos, obviamente, a gente tem que trabalhar da forma como a gente, né, a gente não pode, né, pregar uma coisa e fazer de outra forma. Então, a gente tem, por exemplo, um momento, quando a gente está fazendo as nossas formações, que a gente vai falar das diversas formas, né, dos diversos tipos de deficiência, e a gente dá para cada um ali daqueles grupos, vamos dizer, o tipo de deficiência e pede para que ele procure no Google.
e que ele encontre o que está dito ali. E depois ele traga aquilo para o grupo e a gente discute. E às vezes até fala, olha, mas isso que está dito aqui eu pensei diferente. E tem um outro autor que você pode olhar e procurar e que você vai encontrar que ele discorda dessa definição. Então, assim, porque também muitas vezes você não tem uma única definição de uma coisa, né? E aquela ideia de que o professor detém o conhecimento e que ele traz um único conhecimento, a única definição sobre um determinado assunto, né? Já caiu por água há muito tempo. Então, eu acho que isso também é necessário a gente mudar esse paradigma. Muito bom, muito bom. E assim, o que eu gostaria até para dar um contexto, né, para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né? Você se apresentar, mas se apresentar dentro assim, como é que você está navegando há tanto tempo nesse tema da inclusão, especialmente na educação? Como é que isso aconteceu na sua vida? O que você está fazendo? Fala do Para Todos, fala do Apontar. Maravilha. Eu brinco que eu caí por acaso, né? Eu estava lá em empresa na área de comunicação, já tinha feito, né, MBA e várias questões, porque eu estava no mercado financeiro, e eu fui fazer um mestrado em comportamento humano, com o objetivo de entender o comportamento do consumidor, que era onde, né, eu atuava na área de cartão de crédito. E aí, fazendo esse mestrado na PUC São Paulo, sendo orientada por grandes acadêmicos, principalmente na área da inclusão da pessoa com deficiência, eu fui me aproximando do tema educação, me aproximando desse tema, e a minha dissertação já acabou sendo na relação entre professor-aluno e o quanto o comportamento do professor impactava no comportamento do aluno. E o que eu mais me lembro disso era um aluno que, obviamente, tinha uma questão, que naquela época nem passava ainda isso pela minha cabeça, e da relação que aquela professora tinha com ele e o que ela provocava nele, que nada mais era do que exacerbar os comportamentos negativos que ele tinha e não deixar aflorar a sua potencialidade. Então, a partir daí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar na APAE de São Paulo, hoje Instituto Jô Clemente, que trabalha com a questão da deficiência intelectual. Depois fui trabalhar na Dorina Novil, que trabalha com a questão da deficiência visual. E isso aí já se vão 12, 13 anos. Eu estou nessa área da pessoa com deficiência. Fundei o Para Todos há 6 anos atrás, quando eu estava voltando aqui para o Rio de Janeiro, né? Eu fiquei morando em São Paulo um bom tempo. O Para Todos tem como objetivo a gente sensibilizar, difundir, trazer conhecimento sobre a inclusão de fato da pessoa com deficiência. Então, a gente atua em empresas, em escolas e na casa das pessoas, quando a gente é convidado, porque a gente já fez várias rodas de conversa na casa de pessoas que queriam entender mais sobre o assunto e convidaram outras pessoas. Então, assim, a gente acha que esse assunto ele precisa sair do círculo das pessoas que convivem com alguém com deficiência. Exatamente. Então, assim, porque aquele que, né, trabalha com, convive com, ele já tem um conhecimento sobre. Mas a inclusão não acontece só na escola. A inclusão acontece na praia, ela acontece no clube, ela acontece na padaria. Então, a gente precisa que as demais pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto. Então, a gente vem fazendo isso, temos muito orgulho, temos feito muitas formações em escolas públicas e privadas, desenvolvido vários trabalhos também com empresas públicas e empresas privadas, para que a gente possa fomentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que é tão importante, para que essas pessoas tenham autonomia, tenham independência. E eu também trabalho no Instituto Apontar, como você falou há pouco, e o Instituto Apontar trabalha com crianças e adolescentes com superdotação. Crianças e adolescentes oriundos de famílias de baixa renda, da rede municipal do Rio de Janeiro, onde a gente faz um trabalho para que eles tenham uma educação de excelência e uma formação mais completa, trabalhando toda a questão cultural, ético-moral, e é um trabalho também que eu tenho muito orgulho. Então, é isso que a gente faz, Renato, um pouquinho aí, mas estamos à disposição. Um pouquinho. Você pegou ali, o que é interessante é que você pega o espectro realmente, né,
de todas as questões, eu acho que é um termo que nem se usa mais, né? Dos especiais, né? E aí a gente começa a repensar a forma como a gente fala as coisas, né? Eu tenho que admitir que, e aí você que vai dizer para a gente aqui, né? Hoje ainda assim já está ficando um pouco mais fácil a gente assumir que tem um machismo estrutural, a gente assumir que tem um racismo estrutural, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de admitir que existe uma discriminação estrutural na nossa sociedade. A gente tenta até fingir que não existe, né? As pessoas com deficiência, né? Aí eu fico imaginando quando a gente fala em educação e né, durante muito tempo e até hoje a gente sofre o risco de segregar a educação de pessoas com deficiência de outras pessoas, né? Justamente como é que a gente vai ter diversidade se a gente cria uma situação especial para essas pessoas? Especial é sinônimo de segregar. Mas, por outro lado, algumas questões têm que ser trabalhadas, vamos dizer, especificamente conforme a deficiência de uma criança ou de uma pessoa. Como fazer isso tudo junto e misturado, Cissa? Vamos lá. Primeiro, né, aí, antes de falar um pouquinho de terminologia, falar sobre essa questão da educação inclusiva ou não, né? E aí a gente costuma brincar quando as pessoas nos perguntam assim, então o Para Todos é a favor de uma educação inclusiva, né? E eu digo, não. Nós somos a favor de educação. Nós não entendemos como uma educação pode acontecer se ela não for de forma inclusiva. Porque se eu começar a separar aqueles que podem e aqueles que não podem aprender, a primeira pergunta que eu trago aqui para quem estiver nos vendo, se quiser responder no chat, por favor, fique à vontade, é assim, como é que a gente vai definir quem pode e quem não pode aprender? É pelo gênero? Né? Porque já teve uma época que foi. Já foi. É pela cor? Né? Já teve uma época que foi cor. Né? Ainda é um pouquinho, né? Eu usei cor, né? Porque era assim, né? Então, assim, é pela religião também? Então, e aí a gente... Se as respostas para isso tudo forem não, eu pergunto, seria, então, se a pessoa tem capacidade ou não a partir de ter ou não uma deficiência? Quem vai julgar isso? Quem determina? É um médico? É um professor? É o pai? Então, assim, essa para mim já é uma primeira pergunta de como é que a gente acaba achando que a gente tem a possibilidade e o direito de determinar quem sabe ou quem não sabe, ou quem pode ou quem não pode. Até porque a gente determina isso antes de ensinar, né? Porque o antes já estabelece. Você vai por aqui, você vai por ali. Então, assim, essa já é a primeira questão que eu trago. A segunda, sobre terminologia, e aí vem toda essa questão do politicamente correto, né? De como é que a gente faz, o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. E eu costumo dizer, a gente pode falar tudo, mas a gente deve pensar sobre as coisas que a gente fala e pensar na consequência que as palavras que a gente traz, e aí pensando lá na minha primeira formação na área de comunicação, né? O peso que tem as palavras que eu estabeleço, que eu vou usar. E eu acho que não tem problema nenhum a gente errar. Até porque, como você disse, isso tudo está estrutural. Né? Ontem eu escutei uma frase ótima, né? A gente ontem teve o Dia, né, Internacional da Síndrome de Down, e aí uma pessoa olhou para mim e disse assim, eu sei que eu não posso dizer que é fofinho, mas é tão fofinho a pessoa com síndrome de Down. Então, assim, a gente já sabe que a gente... Mas que não é que não pode, é que não está correto, entendeu? Eu vou olhar para um adulto e ficar dizendo, como ele é fofinho. É porque eu sempre fui acostumado a infantilizar a pessoa com síndrome de Down. Então eu continuo olhando para aquele adulto e tenho dificuldade de respeitar ele como um adulto, né? Como uma pessoa de 20 anos, como uma pessoa de 30 anos. Porque eu estabeleci que ele não tinha condição, que ele não podia, né? Então, assim, eu acho que essas são questões que a gente precisa, de novo, fazer muitas mudanças de paradigmas para que a gente possa, de fato, né, alterar o nosso olhar. E aí, indo para a resposta mais objetiva dos juntos e misturados.
Eu costumo dizer, Renato, que eu acho que tem um instrumento que ainda é muito pouco utilizado, e dizia isso numa live semana passada com um grande médico aqui do Rio de Janeiro, do Fernando Figueiras, que é o PEI, que é o Plano de Educação Individualizado, que é, por legislação, obrigatório para todas as crianças com deficiência. Toda escola deve ter um plano específico para aquele que tem uma deficiência. E aí vamos pensar de novo que não é porque é lei, ou não é porque é certo ou errado, é porque esse instrumento é o que vai nos ajudar. Porque se eu estiver olhando para ele, eu vou fazer porque precisa constar, eu não vou fazer ele como um instrumento que eu vou de fato usar. Mas se eu olhar para ele como algo que eu vou perceber aquela pessoa com as possibilidades que ela traz, com as potências que ela tem, e eu vou traçar um plano de que forma eu vou, né, trabalhar cada uma das questões que eu tenho para trabalhar com aquela criança, eu não consigo, porque eu fico sem saber para onde eu estou indo. Né? É como um barco que está navegando sem rumo. Exatamente. E aí, tem um exemplo também muito bom, Renato, de uma diretora de escola, onde a gente foi fazer justamente a implantação do plano educacional individualizado, e tem vários nomes, tá? Tem gente que chama de PEI, tem gente que chama de PDI, tem gente que as escolas bilíngues vão chamar de Student Support Plan, enfim, não importa. O que importa, né, é um plano específico para aquela criança. Mas o exemplo que eu contava, né, a gente estava fazendo essa implantação nessa escola, e a diretora disse para a gente, num determinado momento, mas isso aqui é algo que a gente deveria fazer para todos os alunos. Falei, foi você que concluiu, eu não disse pois nada. Né? Deixa para lá. Fantástico. Conclusão sua, né? Então, Cissa, nesses planos, tem também o que a escola ou o ambiente precisa fazer para habilitar a aceleração daquele desenvolvimento, não é? Ou tudo é atribuído à criança? Não, né? Eu acho que especialmente ao ambiente, né? Exatamente. Especialmente é o que nós vamos fazer para proporcionar àquela criança. Fantástico. E aí desde, por exemplo, se eu tenho baixa visão, eu preciso de um outro teclado, porque esse teclado aqui não me atende. Então, eu preciso de um teclado ampliado. Ou eu preciso de uma lupa, né? Então, essa semana passada, por exemplo, num trabalho com uma grande empresa de São Paulo, uma pessoa com deficiência visual estava me contando que já na entrevista, no processo seletivo, já perguntaram para ela quais eram as necessidades. Quando ela foi efetivada, eles já fizeram a compra e quando ela chegou no primeiro dia, já estava tudo na mesa dela. Eu falei, isso é fantástico, porque isso é muito raro de acontecer. Eu tenho um caso numa escola que um menino com baixa visão, que precisava de uma bola com guiso para ele poder jogar futebol no recreio, demorou 6 meses para essa bola chegar para esse menino. Então, assim, a gente não pode ter processos tão burocráticos e tão complexos que demore 6 meses para eu ter uma bola com guiso para uma criança que tem baixa visão. Então, eu mostro com isso, né, Renato, como é que está no meio as questões, né? As questões estão não no indivíduo. E é por isso que a gente preza tanto pelo termo, né? Pessoa com deficiência. Porque eu não sou portadora e eu não tenho, né? Eu não sou aquela deficiência, né? Eu tenho, assim como eu tenho outras características. E cada um de nós tem as suas características e não é a deficiência que me define, né? O que me define é todo um conjunto de quem eu sou. E a deficiência será uma das minhas características. Uma das características, exatamente. E eu penso assim, se a gente pensar na sociedade como um todo, seja uma instituição, a gente tem um outro termo, né? Que eu acho que agora pensando no coletivo, né? Se a gente não tem a representatividade de todas as pessoas dessa diversidade maravilhosa da humanidade, a gente está perdendo a oportunidade de enriquecer a gente como ser humano, né? E o que a gente vê, infelizmente, né? Inclusive, infelizmente, nas escolas, é que você vai até me corrigir se eu estiver errado, me parece que 15% da população tem algum tipo de deficiência. Só que, para nós, né, assim, nossa,
Como 15% da população? E a gente não vê essa representatividade nos vários coletivos, né? E assim, imagino eu, né? Começa pela educação ou a gente tem que atacar em todas as frentes, Cissa, essa conscientização disso tudo? Pois é, né, Renato? Assim, primeiro o número é por aí mesmo, né? Existe aí uma grande discussão se o número é 10, 12, 16, 18. Eu digo, olha só, entre 10 e 20 é muita gente já. Então vamos pensar nisso, porque já é muita gente. Né? A gente teve algumas dificuldades, especialmente aqui no Brasil, por algumas questões no último censo, que fizeram com que a gente não conseguisse ter esse número tão bem dimensionado. Mas como você disse, já é muita gente. Então, a gente precisa pensar como é que a gente faz para incluir todas essas pessoas. E eu sempre falo, quando vem essa famosa frase, mas eu não estou preparado, né? Eu não tive um treinamento. E aí eu proponho que a gente, então, congele as crianças, né? E aí, quando o mundo, né, estiver preparado, a gente descongela, né? E aí a gente volta a viver. Como isso não pode, como a gente ainda não conseguiu pensar como é que a gente faz isso, eu acho que a gente tem que trocar o pneu do carro andando, a gente tem que atacar em todas as frentes, sim. E por isso, assim como na questão racial, a gente precisa de mecanismos como mecanismos de cota, né? Então, essas questões de empregos específicos para pessoas com deficiência e a gente pensar como é que a gente faz efetivamente, porque muitas vezes as pessoas... Hoje mesmo, eu fazia a inclusão de uma criança numa escola, né? E essa escola tem uma série de procedimentos para a entrada nessa escola. Mas essa pessoa que está entrando nessa escola, ela tem uma dificuldade de inclusão digital, por exemplo, só para a gente sair da questão da pessoa com deficiência. Perfeito. Se eu não pensar como eu vou além disso, eu não incluo de fato, porque essa pessoa não passa nem na matrícula. Ela não entra na escola. Então, a gente tem que pensar, né? E muitas vezes eu escuto pessoas também de grandes empresas perguntarem: mas as pessoas com deficiência não ficam na minha empresa. Por que será? Vamos se perguntar, vamos olhar, porque, de novo, a gente tem a tendência de dizer que a questão é o outro. Exato. Ele não fica porque ele não está capacitado, ele não fica porque ele não tem resiliência, ele não fica porque ele não tem adaptabilidade. Mas o que eu estou fazendo para, de fato, incluir? Né? Então, eu acho que, de novo, a gente acaba falando de todas as questões de inclusão que a gente precisa, se a gente quer ter na empresa e na escola essa diversidade, que é o que representa, de fato, né, o que a gente tem no mundo, a gente precisa pensar em quais são as adaptações que a gente vai fazer. Porque, né, assim, se a gente continuar com as mesmas paradigmas, né? Então, um outro exemplo que o Laser do Empodera, quem não conhece, faz um excelente trabalho na questão da inclusão, principalmente inclusão racial, mas trabalha com todas as questões. Mas ele diz, não adianta eu dizer que eu quero contratar mais negros se eu continuo dizendo que eu quero as melhores universidades particulares e que tem que ter um inglês Master Blaster. Exatamente. E não é porque há uma incompetência das pessoas que não têm, é porque ele não teve essa oportunidade. Então, ontem, por exemplo, no Instagram do Para Todos, né, a gente fez questão de homenagear uma pessoa que concluiu, né, um rapaz com síndrome de Down, que concluiu o ensino médio, né, e que entrou no programa de estágio do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi um programa que nós e várias outras organizações do Rio de Janeiro fizemos junto com o Ministério Público para que eles tivessem a possibilidade de atender todos os tipos de deficiência. Então, foram várias organizações do Rio ajudando a uma instituição como o Ministério Público a se adaptar e pensar que tipo de questões precisavam ser alteradas do programa, vamos dizer, padrão que eles tinham de estágio. Opa, deu Não, é que deu um problema de conexão, assim, a gente perdeu uns 5 segundos da sua fala. Mas tudo bem.
Deu para pegar o contexto. Eu vou ter que fazer uma revelação aqui, que algumas pessoas até sabem. Eu trabalhei antes, né, de entrar nesse mundo maravilhoso da educação como profissional de recursos humanos. E eu tive uma experiência muito forte na contratação de menores, né, de jovens aprendizes, mais jovens aprendizes que eram ex-infratores, né? Esses meninos eram estigmatizados, não podiam ter empregabilidade nenhuma, porque eles já estavam estigmatizados como marginais. E o projeto era justamente mostrar para eles que existia uma luz, né? Uma possibilidade de sair desse estigma. E aí é o que você fala, né? Aprender fazendo, né? Eu tenho que admitir aqui que, para a gente seguir em frente com esse projeto, num primeiro momento, eu avisei só para os gestores diretos deles que eles tinham esse histórico, mas não avisei para o restante da organização. Ocorre que, 3, 4 meses depois, todos eles absolutamente integrados, inseridos, acolhidos, sem aquela situação de, como você falou, não é nenhuma característica, é um dado da história deles, né? E que se a gente estigmatizar, ele vai ser sempre uma pessoa que não vai ser passível de confiança e de regeneração, né? Como todos nós somos, né? E foi maravilhoso porque depois de um período aí meio subversivo disso, essa história veio à tona e muita gente admitiu que se eu soubesse disso antes, eu não estava trabalhando com essa pessoa, né? São os nossos preconceitos, né? Isso é Tem uma pergunta fantástico. aqui. Oi, desculpa. Pois é, eu vi a pergunta do Marcelo, eu acho que é essa que você Isso. está também, quero responder essa assim. Mas só para te contar, a gente teve uma situação no Ministério Público com uma estagiária, né, que tinha uma questão psíquica, e um dia ela chegou para trabalhar sem sapato. E assim, né, a gente só soube disso depois, mas a primeira reação que eu tive quando me contaram, eu falei, meu Deus, o que fizeram? Sabe o que fizeram? Alguém da equipe saiu para comprar um sapato para ela e trouxe um sapato. Simples assim. Às vezes a gente complica muito, Renato, sabe? E aí me lembra também de uma outra situação, enquanto eu estava lá na PAI de São Paulo, hoje Instituto Jô Clemente, recomendo muito que conheçam o trabalho fantástico dessa organização. E uma pessoa de RH ligou para a gente e falou sobre a questão de uma pessoa com deficiência intelectual que estava deixando todo mundo muito aflito, porque ela não deixava a bolsa e ficava com a bolsa todo o tempo segurando, e as pessoas ficavam sem saber o que fazer, né? E aí eu me lembro que o nosso psicólogo que trabalhava lá na época disse uma coisa tão simples, que eu acho que foi o dia que caiu a ficha para mim, assim, de como a gente complica. Ele falou assim, alguém já disse para ela aonde ela pode colocar a bolsa? Aí a pessoa desligou o telefone e falou, não, mas assim, ela depois contando pra gente, eu fui certa de que, obviamente, isso não ia funcionar, né? E foi simples assim. A pessoa foi lá e disse, olha, a gente normalmente deixa a bolsa aqui. Você quer deixar a sua bolsa? Ai, quero, muito obrigada. Então, às vezes, né, a gente também simplesmente se aproximar do outro e falar, e perguntar, e observar, e ouvir, né? Não são coisas tão complexas, né? Não precisa de estudos tão assim mirabolantes, né? Para que a gente possa, de fato, incluir. Mas vamos para a pergunta do Marcelo, que eu acho interessantíssima. Acho que dá outra live, hein? Estou querendo uma live só para discutir isso. E agora que pode 3, a gente traz alguém de escola particular, né? Opa! Por que não? Eu não sei se todo mundo capturou a pergunta. O Marcelo pergunta se as escolas particulares deveriam ter cotas de representatividade. Isso mesmo. Isso é uma grande discussão para um lado e para o outro, como existia essa discussão com a questão da cota racial. Então, Marcelo, eu, Cissa, super acredito que deveria sim. As escolas particulares no Brasil
isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Não entendem que isto é uma concessão do governo. Então, não é um negócio que eu posso fazer simplesmente o que eu quiser, né? Então, existe uma série de regras que precisam ser cumpridas. E eu acho que essa poderia ser uma das regras a serem estabelecidas para que eu tivesse um negócio como uma escola particular. Então, que eu fosse obrigado a ter diversidade nessa escola. Porque uma coisa que a gente já sabe é que a escola particular, ela já por si só, né, ela provoca uma exclusão de todos aqueles que não têm acesso àquela escola, né? E se a gente for um pouco mais longe, é óbvio que o cenário ideal, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso a todos os meus amigos donos de escolas particulares, né, grandes diretores de redes, é que a gente tenha um ensino público de qualidade. Inclusive, a maioria deles concorda comigo, né? Então, assim, a gente ter um ensino público de qualidade não é contrário a gente ter escolas particulares. E a gente tem inúmeros exemplos, e eu tive a sorte de, em 2019, antes da pandemia, passar 10 dias em Portugal com o pessoal da Vindas, que é uma organização fantástica, que faz um grande trabalho de inclusão de pessoas com deficiência. Davi Rodrigues e Luzia Rodrigues, que são, né, os diretores da instituição, são premiados na Europa no que diz respeito à inclusão. E eu pude, com eles, visitar durante 10 dias vários projetos, né, e estudar sobre o projeto maior de inclusão dentro do país Portugal. Óbvio, gente, que são outras dimensões, óbvio que é um país que está numa outra, mas tem muita coisa para a gente olhar para lá e aprender e ver e observar que a gente pode trazer muita coisa também para cá, assim como a gente pode ir no Canadá, como a gente pode ir nos Estados Unidos e olhar para outros que estão fazendo e nos inspirarmos e trazer para cá e ver de que forma a gente tropicaliza isso. Mas eu também gostaria de ressaltar, eu sei que já estamos aí no finalzinho, Renato, que a gente tem muita iniciativa maravilhosa no Brasil acontecendo, sabe? Eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos. Bom. A gente tem o Prêmio para Todos de Inclusão Escolar. Esse prêmio, todas as vezes, por coincidência, porque ele vai para o jurado sem saber se é escola pública ou particular, acabou indo para professores de escolas públicas, de lugares sem recurso algum, também por coincidência. Então, para mim, isso é a comprovação de que não precisa de grandes recursos, não precisa de grandes cursos. O que precisa, né, é a vontade da gente incluir o outro. E a Mônica estava trazendo aqui, na verdade, que aquele exemplo que eu dei da bolsa não acontece só com a questão da pessoa com deficiência. Ela acontece com a nossa vontade de incluir todas as pessoas. Né? E isso é na empresa, é na escola, é na nossa casa, né? É na praia. E a gente precisa sair, né, dos nossos paradigmas, das nossas questões, para a gente poder efetivamente abraçar o outro, né? Nossa, maravilha. Eu estava aqui preocupadíssimo que, né, o Instagram não tem pena da gente, né? Ele corta mesmo e você está dando aí um depoimento no final maravilhoso que, para mim, eu traduzo assim, né? Se a gente tem um interesse sincero pelo outro, a gente supera, né, qualquer obstáculo ou desafio para ajudar o outro, né? E, aliás, vamos aproveitar, né, uma coisa que está na moda, né? O mundo maker, né? Vamos aprender fazendo, né? Isso não vamos mesmo. esperar tá. Eu tenho 5 filhos, não sei se você sabe, Cissa. E se eu tivesse, né, sido um cabeça dura de dar o mesmo tipo, né, de educação padrão para eles, nossa, eu tinha feito muito mais mal do que eu fiz para os 5. Mas, graças a Deus, eu reconheci em cada um deles uma individualidade. E eu acho que esse amor que a gente demonstra, né, na bolha, a gente precisa estourar essa bolha e demonstrar esse amor, né, pelo ser humano, né? A gente realmente espalhar, se é possível com os filhos, por que isso não é possível com o outro, né? Me vi te vendo. Exatamente. Eu não conheço os seus 5 filhos, mas eu conheço uma que é uma pessoa que tem exatamente esse olhar. Então, assim, eu posso, pelo menos, uma ali
tem esse olhar e tem construído isso. Eu acho que isso também é muito bacana. A Renata está Ai, que trazendo bom! uma frase Você sabe que maravilhosa. eu sou babão. E, ó, para finalizar, a Renata está trazendo uma frase Cissa, maravilhosa, muito Renato. obrigado. Quem? A Renata está A trazendo uma frase Renata. maravilhosa, né? Que a gente não deve tratar duas pessoas diferentes da mesma forma, porque isso é que é Nossa, desigualdade, né? Então é isso, cada um dos seus filhos a gente, né, trata diferente, porque cada um é um, né? Eu tenho 3 também aqui, cada um diferente. A Renata tem 2, entendeu? Então assim, cada um aqui vai, né, ter assim crianças diferentes, até os gêmeos, né? Então assim, nem gêmeo é igual. exato. Imagina a gente espelhar isso para o mundo, né? Cissa, olha, Muito muito obrigada. obrigado. É uma pena ter tão pouco tempo. Eu acho que esse é um assunto realmente que a gente precisa estar falando, vivenciando, porque não dá para transformar o mundo se a gente não contar com a diversidade, a gente não sair das nossas bolhas. Olha, eu vou deixar você terminar a live para a gente. Muito obrigada, parabéns à Rede Cruzada que está aí trazendo esse assunto e que vem trabalhando em prol da inclusão, né? Olhando para cada um dos alunos de vocês, cada um dos atendidos de uma forma diferenciada, olhando para essas famílias. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, que mais me chama a atenção, é esse olhar para a família tão bacana que vocês têm. Então, eu acho que vocês estão aí realmente trazendo e proporcionando para a gente sair das nossas bolhas, né, e contribuir para esse mundo mais bacana, que é o que todos nós queremos. Um forte abraço e um beijo para todo mundo que está conosco. Obrigado, Cissa. Um beijão. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Obrigado.